Olá, alunos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui nosso curso sobre sistema operacional Windows, certo? E eu vou passar algumas dicas para vocês sobre o sistema operacional. Primeiramente, qual o papel do sistema operacional, né? Para que ele serve? Ele funciona como uma espécie de um gerente, ou seja, ele vai gerenciar os outros aplicativos, né? Ou seja, os outros programas, tá bom? Então, o sistema operacional, né, pode ser a versão 7, como esta, a versão 8 ou a versão 10, ele precisa estar funcionando corretamente para que os outros programas ou aplicativos, que são as mesmas coisas, né, possam funcionar de maneira correta, tá bom? Ou seja, se o meu sistema operacional Windows, né, o sistema operacional do computador Windows, né, estiver apresentando falhas, eu não vou conseguir, por exemplo, editar um determinado texto. Eu estou ali fazendo um trabalho da escola, da faculdade, e de repente pode travar, né? E eu simplesmente não ter salvo aquele documento e perder, certo? Ou seja, então ele precisa estar funcionando corretamente, né? Ele precisa estar atualizado, né? Sem nenhum vírus. Às vezes com vírus ainda você consegue ainda trabalhar no computador, mas não é aconselhável, tá bom? Então, esse é o papel do sistema operacional, tá bom? O papel do sistema operacional é permitir que você interaja com o computador e seus recursos, tá bom? Então, certo. Vamos conhecer algumas funções iniciais. Essa tela inicial aqui denomina-se área de trabalho, tá bom? Por que área de trabalho? É através desta área de trabalho onde nós vamos iniciar nossos primeiros trabalhos. É a partir dela que eu tenho aqui os ícones, né? Esses programinhas aqui são chamados ícones. São os ícones da área de trabalho. Aqui eu posso colocar um ícone de atalho de uma pasta que eu utilizo frequentemente, né? Um atalho de um determinado programa, como aqui a calculadora, né? Que é um aplicativo do Windows que vem instalado junto ao Windows, certo? Posso colocar como um atalho. Programas, né? Como um atalho aqui normalmente, tá bom? A parte principal aqui, que é rede, a parte computador, né? A parte de documentos, certo? São os ícones, tá? Isso aqui são para facilitar, ícones são mini programinhas ou pastas que facilitam o acesso, né? Você dá 2 cliques seguidos aqui e eles vão abrir um determinado conteúdo que tem dentro de cada item desse aqui, cada ícone, tá bom? Então esta aqui é a nossa área de trabalho. Beleza, esses são os ícones. Logo abaixo eu tenho aqui essa barra, que é conhecida como a barra de tarefa, certo? Barrinha de tarefa. A barra de tarefa, galera, ela é dividida em 2 etapas. Temos aqui, ó, esse botão em formato de esfera. Esse aqui é o logotipo da Microsoft, né? Que é o sistema Windows, né? Esse aqui é o logotipo. E esse botão aqui denomina-se botão iniciar, tá bom? Quando eu clico nele, ele é apresentado nesta versão do Windows que eu estou utilizando, tá bom? Nesta versão, ele apresenta 2 colunas, coluna do lado esquerdo e esta minha coluna do lado direito aqui, né? Onde mostra as pastas principais, como documentos, imagem, música, downloads, computador, né? É onde eu entro aqui na parte do computador, do sistema, eu verifico ali a pasta C, né? Que é o HD onde está instalado o sistema operacional e os outros recursos, tá bom? Como executar um determinado programa, painel de controle, a opção de desligar, onde temos aqui troca de usuário, login, né? O logoff, bloquear, reiniciar, entre outras funções. E aqui do meu lado esquerdo, né, da tela, eu tenho aqui a parte de programas, né? Eu tenho pastas dos programas que tem instalado no computador e também eu tenho os atalhos de arquivos recentemente utilizados e também, né, as pastas dos programas que tem instalado nesse computador, tá bom? Do meu lado esquerdo. Então, o menu iniciar aqui, né, o botão iniciar, ele é dividido em 2 colunas nesta versão do Windows. Logo ao lado do botão iniciar eu tenho aqui, né,
a famosa barra de tarefa. E aqui são os ícones, ó. Aqui eu tenho essa pastinha principal, que é conhecida como Windows Explorer, ou seja, o que significa Windows Explorer? É você explorar os recursos do Windows, como criar uma pasta, copiar um arquivo, formatar um pendrive, né? Copiar um arquivo para o pendrive, fazer download, você verifica aqui a pasta de download, né? Entre outras funções, é você explorar todos os recursos, né? Esta é a parte principal do Windows, tá? Que vocês vão ter uma aula para vocês terem conhecimento dessa parte aqui, que é a pasta Windows Explorer, tá bom? Aqui é o atalho do navegador, PowerPoint, né, que faz parte do pacote Office, o Adobe, que é o programa para fazer a leitura em arquivos PDF, Word, Excel, né? E aqui eu tenho uma parte da bandeja, desse lado direito, tá bom? A bandeja da barra de tarefa, onde eu tenho aqui, ó, a data, né? O horário. Aqui eu tenho a parte de som, né, do computador. Eu tenho onde verificar aqui nessa setinha a opção de navegação, né, da Wi-Fi, ou se for uma rede cabeada, né, através da placa de rede, certo? Verificar as conexões. Posso personalizar. Também aqui tem o idioma, né, do computador, que é português do Brasil, tá bom? Então, esta é a nossa área de trabalho, tá bom? Esses são os ícones. Aqui eu tenho a minha barra de tarefa. Barra de tarefa tem a parte aqui da bandeja, que é esse aqui do lado direito, e aqui o menu inicial, ok? Certo. Dando sequência. Então, vamos conhecer aqui a parte de ícones. O mouse, galera, ele tem dois botões. Botão esquerdo, que serve para você abrir uma determinada pasta, arquivo ou programa, né? Você clicando duas vezes, dependendo do local que ele esteja, né? Se ele estiver aqui na sua área de trabalho, você precisa dar 2 cliques seguidos, ou simplesmente se ele estiver na sua barra de tarefa, basta você dar um clique, né? Um clique, ele vai abrir o programa, correto? Então, perfeito. Então, temos 2 botões. Lado esquerdo é para as funções básicas e o lado direito é para a parte de configurações, propriedades, né? Copiar é a parte principal de configurações, tá bom? Então vamos conhecer alguns recursos dos ícones, tá bom? De visualização e tal. Primeiramente, botão direito, né? Quando eu clico com o botão direito, ele me abre uma janela do Windows, tá? Esta é uma janela do Windows, onde eu tenho a opção de exibir. Exibir o que, galera? Exibir os ícones. Aí aqui eu tenho variações, com ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, tá bom? É o tamanho destes ícones aqui, ó. Certo? Eu configuro o tamanho deles, tá? Botão direito, né? Vou colocar aqui pequenos. Tem a parte de atualizar, né? Atualizar a área de trabalho, certo? Exibir, então, aqui voltando à parte de exibir, eu tenho aqui organizar os ícones, que ele organiza um abaixo do outro, né, de forma organizada. Alinhar ícones à grade, ou seja, ele vai fazer alinhamento aqui, alinha ele certinho, um abaixo do outro. Não tem aquela possibilidade de ele ficar espalhados, tá bom? Só é ir marcando essas opções. Mostrar ícones na área de trabalho, ou seja, ele mostra, né, quando você, por exemplo, você coloca uma foto sua de plano de fundo e você deseja que aquela foto fique nítida ali, aparecendo sem nada na frente, né? Você pode escolher essa opção aqui, ó. Desmarca essa opçãozinha e ele vai desativar os ícones da área de trabalho. Para ativar, é só clicar com o botão direito, exibir, e marcar a opçãozinha aqui, ó. Tá bom? Mostrar ícones na área de trabalho. E as gadgets, né, que são mini programinhas também, que ficam aqui do lado direito, são ferramentas como essa daqui, ó, né? Um calendário, um medidor de CPU, né? Um relógio, é só para enfeitar, tá? Gadgets, tá bom? Então vamos lá, classificar. Aqui é a forma de você classificar em ordem. Pode ser por nome, tamanho, tipo e data da modificação, tá bom? Ou seja, da instalação de um programa ou da criação de uma determinada pasta e assim por diante. Beleza? Até aqui essa parte de ícones. Então, ótimo. Vamos conhecer aqui a parte, né, resolução da tela. Isso aqui é para você configurar
o tamanho da sua tela, né? Quando no caso você está usando um projetor aqui, né? Eu posso configurar a resolução da minha tela, ou então mesmo se eu tiver um monitor com tamanho, né? Entre 21 polegadas, 27, né? Por aí, eu posso configurar com resoluções melhores de qualidade de vídeo, certo? Gadgets, como eu falei, a parte de personalizar, que vocês vão ter uma aula sobre essa parte, que é você mudar o plano de fundo, né? Aqui você personaliza plano de fundo, a cor da janela, que são essa partezinha aqui, ó, né, da janela, tá bom? Proteção de tela, coisa simples, tá bom? Que fácil de fazer. Beleza, e aqui eu tenho, né, continuando a parte de ícones. Professor, como que eu coloco um ícone de atalho na área de trabalho? Simples. Olha só aqui, vamos colocar o ícone, por exemplo, aqui do Windows Media Player na área de trabalho. Olha só, posiciono o mouse sobre o ícone, né, sobre o programa, botão direito, e utilizo ele aqui, ó. Posso fixar na barra de tarefa, certo? Ou seja, o que é isso aqui? Fixar na barra de tarefa. Olha só, quando eu fixo, ele vai fixar aqui na barra de tarefa. Aí eu coloco ele como um atalho na minha barra de tarefa. Eu quero remover daqui. Então eu clico com o botão direito, né? Desafixar. Aí você retira. Vamos aqui na pasta raiz para eu poder colocar ele como atalho na área de trabalho. Então, a pasta raiz eu tenho que localizar ela. Todos os programas, né? Deixa eu localizar ele aqui. Windows Media Player, né? Aí eu estou na parte raiz, tá bom? É porque naquele procedimento lá só dá apenas para colocar o atalho na barra de tarefa. Então aqui, cliquei na opção do menu todos os programas para abrir as pastas, né? Raiz, e aqui está o Media Player. Botãozinho direito, e eu tenho a opção aqui, ó, também fixar na barra de tarefa ou no menu iniciar, e também a opção, ó, enviar para a área de trabalho, criar atalho, tá bom? Então, botão direito, né, sobre a raiz, né, a raiz do programa, a pasta principal, botão direito, na opção enviar para a área de trabalho, criar atalho. E aí eu crio um atalho do programa aqui, ó, na minha área de trabalho. Isso serve para uma pasta, para um programa, tá bom? Essa pasta pode estar lá no disco C, ou então lá em documento você pode colocar ela aqui como um atalho, só com esse procedimento. Botão direito, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Lembrando que pasta, né, pasta, eu não consigo colocar uma pasta de atalho aqui na minha barra de tarefa, certo, gente? Por que, professor, não consigo? Porque já existe uma pasta principal, chamada pasta Windows Explorer, tá bom? Esta pasta Windows Explorer, ela explora todos os recursos do Windows, é a parte principal. Aqui eu tenho esse campo aqui de visualização, aqui eu tenho as pastas todas, aqui eu vou organizar minhas pastas, copiar, mover, criar pasta, tá bom? Aqui eu tenho acesso à área de trabalho, que é aquela tela inicial aqui, ó, tá bom? Eu tenho acesso a ela, entre as outras funções, tá bom? Então, eu não consigo colocar um atalho de uma pasta aqui na barra de tarefa. Eu consigo sim colocar um atalho de um programa, tá? Como eu fiz naquele momento ali que eu fiz com o Windows Media Player aqui, ó, botão direito e fixar na barra de tarefa. Ele é fixado aqui, tá bom? Como um atalho. Beleza, galera? Então, certo. Vamos conhecer aqui a parte de configuração da nossa barrinha de tarefa. Todo procedimento, quando você vai configurar algo, né, geralmente você clica com o botão direito, tá bom? A parte de propriedades. Então vamos lá, botão direito, aqui eu tenho a propriedades, né, da barra de tarefa. Quando eu clico em propriedades, deixa eu arrastar. Isso aqui, galera, professor, como que faz para arrastar uma janela? Né? Olha aqui, ó. Você posiciona a seta do mouse na barra de título, tá? Esta barra aqui denomina-se barra de título. Posicionou a setinha, clica com o botão esquerdo, normal, mantém ele pressionado e você consegue mover, certo? Então, a barra de tarefa. Eu tenho aqui a opção bloquear a barra de tarefa. O que é bloquear? A barra de tarefa estando bloqueada, pessoal, você não consegue, galera, mover ela de um local para o outro, tipo colocar para o lado direito, para o lado esquerdo, para a parte superior, você não consegue mover, tá? Ela fica bloqueada, tá? É importante isso aqui estar bloqueado porque geralmente
a barra, o correto é ela ficar na parte inferior, tá bom? Mas se você quiser arrastar, basta você desbloquear e você consegue mover para outro local, tá bom? Ocultar automaticamente. Ocultar isso aqui, ó, quando eu marco, aplico, ele oculta a barrinha, ó, quando o mouse, a seta do mouse não está sobre ela. No momento que eu posiciono a seta do mouse, a barra volta a ser ativada, tá certo? Então vou desmarcar aqui e aplico. A maioria dos comandos você precisa aplicar. A opção usar ícones pequenos, né? Aqui é para você diminuir o tamanho dos ícones. Tá? Às vezes eles ficam exagerados aqui na barra de tarefa, ocupando quase o tamanho todo da barra de tarefa. Então você marca essa opção, usar ícones pequenos, tá? É a parte principal. Aqui é personalizar a área de notificação, né? O menu iniciar, certo? A parte de personalização, tá? Bem simples isso aqui. Então, ok aqui, entenderam essa parte? Tá bom? Então, ó, só repetindo, botão direito, caso você deseja, professor, eu quero arrastar a minha barra lá para a parte superior. Desbloqueio aqui, ó. Olha lá. Consigo manter ela aqui em cima, né? Eu quero voltar lá para o lado direito da tela, esquerdo, né? Como eu estou fazendo isso aqui, galera? Eu estou arrastando, eu posiciono o mouse, ó, não é em cima de um ícone, tá? Sobre o atalho de um programa. Eu posiciono aqui, ó, na parte, né, que está vazia, clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado e aí eu posso arrastar, ok? Vou manter ela bloqueada, ó, botão direito. Posso ir em propriedades ou então diretamente aqui bloquear, tá? Propriedades, marco aqui, bloquear e aplico. Pronto. Beleza? Então, ótimo. Esta, então, é a parte inicial do sistema operacional para vocês terem conhecimento, tá? Do sistema operacional Windows. Aqui no menu iniciar, galera, nós temos aqui, como eu falei, as duas colunas, né, do lado esquerdo, que mostram os atalhos e os programas, né? E as pastas principais. Aqui eu tenho a parte de desligar, né? Botão desligar aqui, que eu tenho troca de usuário, é quando a máquina, por exemplo, no local de trabalho, essa máquina ela é compartilhada. Aí tem 3 pessoas que utilizam no trabalho, né? Então cada usuário desse vai ter uma senha de acesso. É igual no seu celular, quando você coloca uma senha, tá bom? Só que aqui o computador ele pode ser dividido, já o celular não, é de uso pessoal, geralmente, né? Então você tem um usuário e aí você coloca aqui, né? Você cria um acesso de usuário e você pode trocar. Nesse caso aqui, essa máquina, só quem utiliza é somente eu, professor Keno, professor Genilson e o professor Luiz Mar. Então, nós não temos essa opção de usuário. Temos um único usuário, que é da escola Aprender Mais. Fazer logoff, que é você, tipo, tem outro usuário, você vai fazer o login, tipo, volta inicialmente a tela inicial, para você entrar com outro logoff, outro login, né? Bloquear, ele bloqueia, se caso tiver senha. Você precisa sair rapidamente, você está fazendo documento ali, né? Só que aquele ali você está no ambiente de trabalho e outras pessoas podem mexer no seu computador. Então, você tem uma senha de acesso a ele, você bloqueia aquela tela, tá? Ele fica bloqueado, só quem tem acesso, quem tiver a senha. Reinicia a máquina, né? Com alguma situação de travamento, né? Suspender, ele suspende, né? Hibernar, ele tipo dorme, igual os ursos, tá bom? Então, esta parte aqui, galera, tá? A parte inicial do sistema operacional para vocês terem conhecimento, tá? Qual o papel do sistema operacional, né? Para que ele realmente serve. Belezinha, galera? Então, muito obrigado, tá bom? Até a próxima aula.